A batalha contra a corrupção ganha força em um país da Comunidade dos Estados Independentes, mas com detalhes que você precisa conhecer. Um cômodo secreto guarda documentos explosivos sobre a Rússia, quem escondeu o que e por quê. Enquanto isso, a União Europeia surpreende com uma decisão inesperada sobre a Ucrânia, enviando um recado claro a Kiev. Bruxelas está realmente disposta a manter seu apoio? Um escudo se ergue contra Moscou, com uma nova fortaleza sendo construída na fronteira e uma medida defensiva que ninguém viu vir. Nos Estados Unidos, uma tempestade política se aproxima, senadores apertam o cerco contra Trump, e um arquivo oculto pode virar o jogo de cabeça para baixo. A escândalo ganha proporções alarmantes, e as revelações podem mudar tudo. Essas e outras notícias urgentes dominam a manhã desta sexta-feira, 1º de agosto. Informações exclusivas, detalhes que ninguém mais tem e análises que você só encontra aqui, com antecedência e clareza. Tudo o que acontece na Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e no mundo, explicado antes de qualquer outro lugar. Dinheiro para a Ucrânia? O destino dos recursos está sendo decidido neste exato momento. A União Europeia avalia as ações de Kiev e sua resposta às exigências impostas. Bruxelas deu um sinal inequívoco, apesar da crise política recente envolvendo o Escritório Nacional Anticorrupção, NABU, e o Programa de Combate à Corrupção, SAP, o apoio financeiro europeu continuará. Isso só foi possível depois que o presidente Volodymyr Zelensky assinou a Lei nº 13.533, que devolve a independência às instituições anticorrupção. Guillaume Merezi, porta-voz oficial da Comissão Europeia, foi categórico em declaração à European Pravda: deixamos nossa posição clara sobre os últimos acontecimentos. Garanto que não há planos para suspender ou congelar os fundos da UE. Vale lembrar que o projeto de lei para restaurar os poderes do NABU e do SAP recebeu apoio unânime de 331 deputados ucranianos, sem abstenções ou votos contrários. Outros 326 parlamentares votaram pela sanção imediata, e o presidente assinou o documento no mesmo dia. Anteriormente, Valdis Dombrovskis, comissário europeu, havia deixado claro: a ajuda financeira a Kiev e seu futuro na Europa dependem do funcionamento independente das agências anticorrupção. Tentativas de limitar suas atribuições já haviam provocado ondas de protestos e críticas nas ruas. Agora, com a autonomia do NABU e do SAP restaurada, a Ucrânia evitou um golpe em sua credibilidade internacional e manteve a confiança de seus principais aliados. Zelensky intensifica a guerra contra a corrupção, elevando-a a um novo patamar. Segundo o presidente, não basta mais que as agências relatem apenas os casos investigados, o foco agora é quantas situações foram evitadas. Em uma apresentação sobre o combate à chamada corrupção cotidiana, ele revelou um dado alarmante: 75% dos atos corruptos ocorrem no nível local, em cidades, distritos e órgãos com os quais a população lida diariamente. Até hoje, as medidas preventivas são frágeis, e as brechas que permitem a corrupção persistem. Em repartições como governos regionais, cartórios de registro de imóveis, bancos e fiscais, a burocracia e os esquemas ilícitos ainda dominam. Denis Monastirsky, procurador-geral, informou que, por decreto presidencial, já foi criada uma divisão especial dentro do Ministério Público, com subseções dedicadas e mais de 200 especialistas analisando as raízes da corrupção em academias e centros de pesquisa vinculados à instituição. Uma sala secreta com documentos sobre a Rússia pode reescrever a história americana e dar novo fôlego às investigações contra o ex-presidente. Kais Patel, ex-diretor do FBI e aliado de longa data de Donald Trump, descobriu algo que parece saído de um thriller político. De acordo com a Fox News, ele encontrou uma instalação clandestina dentro do escritório, com Sensitive Compartment Information Facility, SIF, desconhecido até mesmo pelos funcionários. Lá, sacos para incineração continham milhares de documentos, incluindo materiais ultrasecretos sobre a trama russa e as conexões de Trump com Moscou. Entre os papéis, um apêndice do relatório do conselheiro especial Duran, que sugere que a inteligência americana sabia que o FBI poderia ter orquestrado a narrativa de conluio entre Trump e a Rússia. Os documentos estão sendo preparados para serem apresentados à Comissão Judiciária do Senado. Tudo isso acontece enquanto a farsa Epstein coloca Trump sob fogo cruzado de seus próprios aliados. A descoberta de Patel parece uma jogada desesperada, ou calculada, para bloquear uma intimação. O que essa unidade de inteligência escondia? Por que ninguém sabia da existência desses arquivos? A questão foi manipulada contra Trump? O Senado busca respostas, mas outro grupo de senadores tenta reavivar o caso.
A pressão por transparência explode. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, não tem dúvidas. Após anos prometendo clareza absoluta, sempre que Trump, sua administração ou líderes republicanos tiveram a chance de revelar a verdade sobre Epstein, optaram pelo sigilo. Adiamentos, desculpas e manobras não são apenas suspeitos, são inaceitáveis. Se não há nada a esconder, por que tanto mistério? Trump precisa parar de se esconder do povo americano. O Senado americano recorre a uma estratégia ousada. Democratas usam uma regra quase esquecida, a regra dos 5, que obriga agências governamentais a entregar informações se 5 membros da Comissão de Segurança Interna solicitarem. O alvo. Os arquivos completos de Jeffrey Epstein sob a guarda da administração Trump, documentos que podem conter desde nomes até relações comprometedoras. Mas o sucesso não é certo. Se a justiça favorecer a Casa Branca, os papéis podem permanecer selados. Isso enquanto Trump faz uma declaração bombástica. Pela primeira vez, admite publicamente que Epstein sequestrava garotas de seu resort, incluindo Virginia Giuffre, figura central do caso. Ela, que depois acusou Epstein, Ghislaine Maxwell e o príncipe Andrew, morreu em circunstâncias suspeitas, oficialmente, suicídio. Coincidências demais para ignorar. Funcionários da OSCE mantidos reféns. A Rússia aprisiona há 3 anos membros da missão especial de observação da organização. Todos foram formalmente acusados de traição ou em espionagem em Donbas ocupado, mas seu crime foi trabalhar para uma entidade internacional e portar cidadania ucraniana. Segundo a Associated Press, trata-se de Dmitry Shabanov, Maxim Petrov e Vadim Golda, locais que ajudaram a OSCE a fechar a missão após a invasão em larga escala. Eles permaneceram nos escritórios, protegeram equipamentos e auxiliaram na evacuação de estrangeiros, mas foram detidos mesmo após o término oficial das operações, apesar de terem imunidade diplomática. Shabanov e Petrov foram condenados a 13 anos de prisão e Golda, a 14. Maxim Butevich, ativista de direitos humanos que esteve com eles na mesma colônia penal, relata que sofreram tortura, espancamentos até a perda de consciência e violência psicológica. A OSCE condenou as prisões e as sentenças. O secretário-geral, Freedom Sinatlioglu, afirmou que a libertação dos 3 é prioridade absoluta e já abordou o tema com Lavrov. Mas Moscou os usa como peças de barganha em negociações futuras. Eles não são militares, espiões ou políticos, são civis presos em um sistema que despreza o direito internacional, ignora as regras e usa pessoas como moeda de troca. A Índia cede à pressão de Washington, gigantes estatais do petróleo suspendem compras da Rússia. O eixo energético entre Moscou e Nova Delhi desmorona depois que as 4 maiores empresas petrolíferas indianas, controladas pelo Estado, pararam abruptamente de adquirir petróleo russo, conforme revelaram 4 fontes independentes a Reuters. A medida vem em meio ao fim dos descontos atraentes e a um aviso contundente de Donald Trump, que ameaçou impor tarifas de 100% sobre países que continuarem comprando petróleo da Rússia, a menos que Moscou aceite um acordo de paz genuíno com a Ucrânia. Trump, como se sabe, não está brincando, e o grupo dos BRICS, que inclui a Índia, agora enfrenta um dilema geopolítico sem precedentes. Um bloco de nações desafiadoras aos Estados Unidos, do qual a Índia faz parte, agora se vê diante de uma encruzilhada perigosa. Não se trata apenas de uma disputa comercial ou energética, mas de um ataque direto ao pilar que sustenta a hegemonia global americana, o dólar. E Donald Trump deixou claro, em tom inconfundível, que não tolerará ameaças à moeda que ainda domina o comércio internacional. O dólar não será atacado. Ponto final, ecoou sua mensagem implacável. O primeiro-ministro Modi pode ser um aliado pessoal, como Trump já destacou, mas os números não mentem. As tarifas indianas estão entre as mais altas do mundo, um obstáculo que Washington não está disposta a ignorar. Agora, sob pressão, Nova Delhi sinaliza uma redução drástica dessas barreiras, mas será que a promessa se concretizará? Aqui está o cerne da questão: a Índia não é apenas um player qualquer no tabuleiro energético. É o maior comprador marítimo de petróleo russo, com suas estatais controlando mais de 60% da capacidade de refino do país. No entanto, em um movimento que surpreendeu até os analistas mais céticos, o governo indiano agora busca substituir o crude russo por alternativas da Arábia Saudita, Emirados Árabes e África Ocidental. Ajay Srivastava, fundador da Global Trade Research Initiative, não tem dúvidas, isso não é um ponto final, mas uma pausa estratégica.
e a pausa veio justamente após a visita de Modi aos Estados Unidos em fevereiro, quando a Índia se tornou o primeiro país a iniciar negociações para um acordo comercial com Washington. Coincidência? Difícil acreditar. A pressão aumentou na semana passada, quando uma delegação americana confirmou sua viagem à Índia em agosto, um claro sinal de que os Estados Unidos não vão recuar. E a recente declaração de Trump? Uma pausa calculada para forçar a Índia a ir além, avaliam fontes próximas ao governo. Enquanto isso, as gigantes privadas do setor, como Reliance e Nayara Energy, seguem importando petróleo russo, mas o fato de as estatais terem enfreado bruscamente as suas compras é um recado inequívoco: o mercado está sendo testado. É a primeira interrupção significativa desde o início da guerra na Ucrânia e o Kremlin não ficará de braços cruzados. Enquanto a Índia hesita, o leste europeu se prepara para o pior. Na fronteira entre Lituânia e Bielorrússia, não são turistas ou contrabandistas que circulam, mas engenheiros militares e soldados cavando trincheiras, fortificando depósitos e erguendo acampamentos. Isso não é exercício. É a linha de frente real da OTAN em caso de uma guerra em larga escala, alertam analistas de defesa. O vice-ministro da Defesa polonês, Cezar Tomczyk, esteve no local hoje mesmo, em reuniões com homólogos lituanos e inspecionando a base que abrigará tropas aliadas. Nossos projetos de integração são muito mais fortes agora, declarou. A Polônia já havia anunciado, meses atrás, a construção do Escudo Oriental, um sistema defensivo que deve ficar pronto até 2028, blindando suas fronteiras com Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Mas o movimento vai além. As 3 repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, também aceleram a construção de sua própria linha de defesa, um muro invisível, porém letal, contra qualquer avanço hostil vindo do leste. O novo escudo da OTAN se expande como uma teia ao longo da fronteira com a Bielorrússia, antecipando manobras que Moscou e Minsk não hesitariam em executar. Não é paranoia, é estratégia. E enquanto a Índia calcula seus próximos passos no xadrez energético, a Europa Oriental já traça suas linhas vermelhas na areia. O mundo está se rearranjando, e quem hesitar, paga o preço.